Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, hoje nós vamos falar sobre o tema Buscai e Achareis. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Timoneiro da Luz e fazer a prece. Como pode um homem não saber amar e não crer que vale a pena perdoar? Como pode um homem ser um vencedor se não vence a si em primeiro lugar? Todos temos um caminho para escolher e nem sempre escolhemos o melhor, mas Deus não quer nos ver sofrendo em ocasião de um erro que sabemos não ser bom. Por isso, se soubermos discernir com precisão, o trabalho é seu perdão. Quando vejo um barquinho de papel, penso como é frágil vê-lo sobre o mar. Mas quando penso em Jesus na sua condução, logo vejo um transatlântico zarpar. Eu me sinto esse barquinho a navegar, descobrindo coisas sobre a terra e o mar. Mas eu preciso mesmo é descobrir meu coração, equilibrando o sentimento e a razão. Eu peço sempre a Jesus que me oriente a condução através da oração. Quando minha prece então ecoa pelo ar, sinto uma leveza que pareço flutuar. E quando junto dos meus olhos vejo os teus a me guiar, eu me entrego a você, Jesus. Eu vejo a luz do teu olhar que me ilumina e me consola sempre. Quando minha prece então ecoa pelo ar, sinto uma leveza que pareço flutuar. E quando junto dos meus olhos vejo os teus a me guiar, eu me entrego a você, Jesus. Eu vejo a luz do teu olhar que diz que me ama e me conduz para ser feliz. Eu me entrego a você, Jesus. Eu vejo a luz do teu olhar que diz que me ama e me conduz para ser feliz. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Que possamos, neste momento, abrirmos as nossas mentes e os nossos corações, as intuições e as inspirações da espiritualidade amiga, que quer o nosso progresso, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Possamos, Senhor Jesus, nestes momentos, irradiarmos um pouco da Tua luz, do Teu Evangelho, a todos aqueles sem necessidades diversas do corpo e do espírito, necessitados de aprendizado, de conhecimento, de consolação.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Ampara-nos e ilumina-nos sempre, que assim seja. Dando continuidade aos estudos promovidos pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós vamos refletir hoje sobre o tema Buscai e Achareis. Este tema está nos evangelhos de Mateus e Lucas, onde se lê: Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então nós encontramos aqui o texto conforme está no Novo Testamento, o texto de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. E nós vamos, com a ajuda da bibliografia espírita, da literatura espírita, refletir um pouco sobre esta passagem nos dias de hoje, ainda tão importantes para todos nós. Para nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos buscando, se estamos buscando, como estamos buscando. E com a ajuda da doutrina espírita e dos espíritos mais esclarecidos, tentarmos entender em que isso implica, para que nós saibamos buscar, saibamos o que buscar e saibamos como buscar, como forma de melhoria e progresso em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é exatamente o capítulo de Buscai e Achareis, nós vamos encontrar o texto: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ora, se buscar e achareis é análogo a ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, porque implica no princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso, é importante nós falarmos um pouco mais, com a ajuda da literatura espírita, sobre o trabalho e sobre também o progresso. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, falando sobre a lei divina ou natural, nós vamos encontrar, na divisão que Kardec propôs ao Espírito de Verdade sobre a divisão da lei divina em 10 partes, ele então separa uma dessas 10 partes como lei do trabalho. E dentre as perguntas que Kardec fez, ele propõe esta para os espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ora, então a primeira coisa que nós encontramos é que o trabalho é uma lei da natureza. Não é tão somente uma imposição pelas necessidades da vida, da sociedade, faz parte da natureza, é uma lei divina. Tudo no universo deve trabalhar. Constitui uma necessidade para todos nós. Vamos continuar, então, para a gente poder entender isso. Na questão seguinte, Kardec pergunta: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Ou seja, o nosso trabalho do ganha-pão? E aí a maioria de nós tem alguma profissão,
alguma ocupação, faz alguma coisa para viver. Inclusive, muitas vezes, nós perguntamos, ou somos perguntados, ou ouvimos as pessoas perguntando: o que você faz da vida? Ou o que você faz para viver? E nós precisamos refletir em como nós fazemos essas perguntas para podermos ver, de acordo com a lei divina, a resposta adequada, não àquele que nos pergunta, mas para nós mesmos refletirmos o que nós estamos fazendo da vida, se aquilo que nós estamos fazendo da vida é em conformidade com a lei do trabalho, e sabermos separar aquilo que nós fazemos para o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia, daquilo que a lei como um todo prevê para todos os espíritos em ascensão fazer. Então, por isso, Kardec, com muita sabedoria, propôs essa pergunta: se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Uma vez que a esta parte do Livro dos Espíritos, nós já havíamos compreendido, já tinha ficado claro para todos nós, que a matéria é apenas uma necessidade que o espírito imortal tem de uso para o seu progresso. De que nós somos espíritos imortais, que nos unimos à matéria para o nosso progresso, mas que nós precedemos à matéria. Que são duas coisas muito distintas, como logo nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo. Espírito, matéria, e acima disso tudo, Deus como Criador Supremo. Então, muito importante Kardec refletir e fazer esta pergunta, já que até esse ponto nós já sabíamos muito bem de que após a morte do corpo físico, o espírito prevalece, sobrevive. Então, a resposta de o espírito de verdade para Kardec e para todos nós é: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, então, nós vamos entrar em alguns outros aspectos para nós entendermos esta passagem do buscai e achareis e de por que os espíritos amigos no Evangelho segundo o Espiritismo dizerem que isso é análogo a dizer ajuda-te, que o céu te ajudará, por ser o princípio do trabalho e ao progresso. Então, toda ocupação útil é trabalho. E aí nós precisamos pensar no sentido de útil ou de utilidade. Imediatamente nos vem à mente aquilo que beneficia. Mas beneficiar é um verbo transitivo, indireto. Se algo vai beneficiar, ele vai beneficiar alguém. Então, nós já pensamos, considerando leis divinas, que toda ocupação útil é trabalho, e considerando-se ainda as leis de sociedade, de progresso, a própria caridade, a fraternidade, a solidariedade, nós temos que pensar aqui que utilidade não pode ser tão somente para nós mesmos, que isso seria egoísmo. E já está em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que egoísmo é uma das grandes chagas humanas, exatamente aquilo que nos impede de progredir. Já estava na máxima do Evangelho, Jesus nos dizendo sobre amai ao vosso próximo como a ti mesmo. Então, ter uma ocupação ou exercer uma ocupação que seja útil a todos aqueles que estiverem ao meu redor. Tem que ser útil para mais alguém em regime de fraternidade, de solidariedade, de caridade. Neste ponto, estaremos trabalhando. Não só numa ocupação material,
mas também enquanto espíritos, promovendo o bem. Então, vamos retornar aqui à passagem do Evangelho para a gente poder fazer essa conexão. Então, buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, começa aí o nosso progresso intelectual, que invariavelmente leva ao progresso moral, para discernirmos o bem do mal e, em conformidade com o livre-arbítrio, podermos, então, tomarmos melhores escolhas à medida que o discernimento se amplia. E assim, então, também termos maior discernimento sobre aquilo que buscamos. E aí, então, retornamos aqui ao texto. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico. Então, olha só, os espíritos superiores apelando para a nossa inteligência, para a nossa capacidade de raciocínio, para a lógica, para a nossa inferência. Que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, agora nós vamos ver aqui a figura do bens verdadeiros. Jesus já dizia que o reino dele não era deste mundo. E nós, muitas vezes, nos preocupamos só com aquilo que é material, com bens materiais, com acúmulo de bens materiais. E pensamos no trabalho tão somente como uma forma de acúmulo de riquezas materiais, unicamente de conforto material. Então, muitas vezes, é aquilo que nós buscamos. E aqui está Jesus nos falando sobre os bens verdadeiros, que o Pai, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. E outra coisa interessante que nós podemos observar aqui, que é sempre bom refletirmos, que por várias vezes nas passagens evangélicas, Jesus se refere a meu Pai, a nosso Pai, a vosso Pai, mostrando para nós a diferença de entendimento sobre este Pai, sobre Deus. Quando Jesus fala para nós, meu Pai, ele está mostrando esta relação íntima e profunda dele com Deus, no entendimento que ele, o Cristo, já possui de Deus. Pois Jesus é um espírito puro. Então, ele tem uma visão e um entendimento de Deus que nós ainda não possuímos. Quando ele menciona nosso Pai, nos lembrando que Deus é único, um só, e que todos, sem exceção, somos irmãos perante Deus. Somos seus filhos, suas criaturas. E o vosso Pai, para colocar para nós o entendimento precário que nós ainda temos de Deus. Mas mesmo no entendimento incipiente, precário, imperfeito que nós temos de Deus, do Pai, já era tranquilo para Jesus dizer que dentro deste entendimento, sendo maus como nós somos, que nós já poderíamos pensar sobre os bens verdadeiros que Deus nos provê, quando nós o pedimos. Então, olha só que interessante. Nos mostrando esta perfeição de Deus, nos atendendo. Mas para nos atender, nós precisamos entender como e por quê. Continuando aí, então, sobre essa questão do trabalho, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra trabalho aparece 152 vezes. Olha a importância disso. E é no Evangelho de João que nós vamos encontrar a memorável passagem em que Jesus, logo depois de curar o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele, Jesus e o Pai trabalham até agora, porque estavam lá todos aqueles ao redor
xingando, estavam em plena comoção, porque Jesus estava promovendo uma cura em dia de sábado. E para eles, conforme a interpretação ou a falta de interpretação, porque eles observavam aquilo que estava nas Escrituras como uma lei literalmente escrita em pedra e, portanto, não interpretável, lendo ao pé da letra, sem retirar o espírito da letra. Então, para eles, era uma blasfêmia trabalhar no dia de sábado. E Jesus, provocando, como sempre, a reflexão, cura o paralítico num dia de sábado, na presença do público, e manda ele ir ao templo para poder falar do que havia acontecido com ele. As pessoas ficam iradas, aquilo era uma blasfêmia, considerando o entendimento delas das Escrituras. E então nós vamos encontrar em João, no capítulo 5, 17, depois deste evento, Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, olha só que importante essa reflexão de Jesus falando sobre o trabalho e provocando aqueles que estavam ao redor um novo entendimento sobre as Escrituras. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, na psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiram a existência na cidade. E ele continua: o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então, olha só Emmanuel interpretando esta pequena e tão profunda frase de Jesus no Evangelho de João. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E já faz com que nós reflitamos sobre como nós pensamos o próprio trabalho. Ele diz logo aqui no início que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. E aí nós temos uma determinada atividade e gostaríamos de termos outra. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Nós nos revoltamos contra o gênero do nosso trabalho e não percebemos a oportunidade recebida. Como ele diz, que o problema não é de gênero, mas de compreensão dessa oportunidade. Se nós não conseguimos perceber e compreender a oportunidade recebida, como nós vamos saber, com acerto, buscar? Ou saber o que buscar? Porque a frase diz: buscai e achareis. Mas se nós estamos sempre insatisfeitos, quando temos uma determinada oportunidade, recebemos uma determinada oportunidade, nós estamos querendo outra coisa porque nós não estamos satisfeitos? Nós entramos, então, num círculo vicioso de buscarmos em vão aquilo que não vai nos preencher a vida, não vai nos preencher a alma.
porque nós ainda não entendemos a necessidade do trabalho, o que é efetivamente o trabalho, que trabalho não é apenas a satisfação das necessidades materiais, como já lemos em O Livro dos Espíritos, que o espírito trabalha assim como o corpo. E não buscamos as atividades que nos preencham a alma, por sabermos estarmos sendo úteis a mais alguém, dentro da oportunidade que nos é dada. Então, Emmanuel precisa bem aqui que as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Então, além daquela preguiça que nos é consciente, de que nós viramos e falamos assim, não vou fazer isso não, né? Tô com uma preguicinha agora, né? Não vou não. O do trabalho material, na maioria das vezes, pelo menos, nós não temos como fugir. Porque a gente sabe que se não aparecer às 8 horas da manhã no local destinado para o nosso trabalho do ganha-pão, os nossos superiores vão notar aquilo, vão nos repreender e provavelmente, se mantivermos aquela conduta, vamos perder o emprego e, portanto, o nosso ganha-pão. E aí, sem ter comida, sem ter dinheiro para pagar as contas, a gente vai por impositivo da penalidade. Não pela boa vontade da alegria de trabalharmos. É para não termos o desprazer, o dissabor de morrermos de fome. E mesmo assim, nós vamos encontrar aqueles que sempre que podem, vão encontrar um motivo para não ir ao trabalho. Vão dar atestados, vão fingir doenças, circunstâncias outras que o impeçam de ir no trabalho naquele dia. Quando é feriado prolongado, então, mas a empresa não prolongou, é onde a gente mais vê. E aí, com respeito a esses companheiros, porque cada um faz daquilo que acredita, entende e faz, nós precisamos compreender mais amplamente que o trabalho não se trata disso. Com muita segurança, inclusive. E aí, Emmanuel nos coloca a questão da preguiça inconsciente, que as queixas são filhas da preguiça inconsciente. Então, ainda temos aquela preguiça que nós nem percebemos que está ali, trabalhando a nossa mente, nos fazendo queixar da circunstância em que nos encontramos em relação ao trabalho. E nisso, o buscar e achareis vai ficando ainda mais distante, porque nós não o compreendemos, não compreendemos o que buscar. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Olha que profunda essa reflexão. Pela doutrina espírita, nós sabemos que Jesus é o arquiteto sublime do nosso planeta. Que ele é o grande planejador da construção deste orbe no qual nós estamos hoje. Que contamos desde o seu nascimento, o ano de 2021. Mas pela ciência nós sabemos que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era um espírito puro. Como diz o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Que Jesus faz parte de uma assembleia de espíritos puros, coordenando grandes eventos cósmicos, como a criação, o surgimento do nosso planeta, para que nós aqui estivéssemos em toda a história da humanidade conhecida para o nosso progresso. Então, no mínimo, pela idade aproximada do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos já estava Jesus trabalhando por nós, se esforçando por nós, conforme Emmanuel nos aponta e nos faz lembrar. E nós, muitas vezes, os sentimos cansados. E por isso, então, ele nos faz lembrar. Quando te sentires cansado,
Lembra-te de que Jesus está trabalhando. No livro Estudos Espíritas, no capítulo 11, nós vamos encontrar: o trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. E então, nós vamos ver aí que nós estamos sempre forjando o nosso próprio progresso através do trabalho, que é, conforme já foi dito no Livro dos Espíritos, uma lei da natureza, uma necessidade da natureza. E através do trabalho nós vamos desenvolvendo o nosso redor. Tudo acontece por conta do trabalho. E todo o progresso da humanidade se dá por conta do trabalho bem dirigido. Então, todas as nossas necessidades imediatas, a ampliação dos recursos de preservação da vida, tudo isso considerando o fato de estarmos dentro de uma sociedade e todos nós, então, nos beneficiamos pelo trabalho alheio. Então, olha só, refletindo dentro do que o Evangelho nos colocou logo no início, o Evangelho segundo o Espiritismo, do ajuda-te, pensando no trabalho e pensando no progresso que é filho do trabalho, para que nós possamos, com mais segurança e com mais firmeza, refletirmos sobre o buscai e achareis. Então, o que nós devemos buscar? E como devemos buscar? A nossa busca deve se amparar no trabalho, enquanto ocupação útil. E nós devemos buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós podemos refletir e podemos perguntar. É a aplicação plena das leis divinas, onde quer que estejamos, a partir de nós mesmos, em nossos corações. Na compreensão das leis divinas e no buscar essas leis divinas, buscar o Evangelho em nós mesmos para a nossa ação correta, com o apoio do trabalho enquanto ocupação útil, nós acharemos. Acharemos as respostas a todas as nossas necessidades. É a própria lei, em sua causa e efeito, mostrando para nós as consequências do trabalho e desta busca incessante pelo bem. No livro Leis Morais da Vida, no capítulo 7, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, aqui nós podemos aprofundar um pouco mais. Se no princípio nós dissemos que, na maioria das vezes, nós não sabemos o que buscar e como buscar, nós vamos observar aqui que, ao lado da oração, o trabalho corrige as nossas imperfeições, e corrigindo as nossas imperfeições, nós vamos adentrando com mais propriedade o entendimento das leis divinas, que é a única coisa para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso bem, e disciplinamos a nossa vontade. De acordo com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vontade é a gerente diligente da mente. A mente, que é dividida em diversos departamentos, e ele faz uma analogia com um grande escritório e seus departamentos. A gerente diligente destes departamentos é a vontade. Então, é através da vontade que nós direcionamos todos os nossos esforços para aquilo que nós queremos. É um dínamo
um motor constante que nos aponta a direção e nos movimenta em direção àquilo que nós queremos. Então, como nós vamos buscar com acerto quando a vontade não está disciplinada? Se a vontade não é disciplinada, cada hora ela quer uma coisa, ou às vezes nem quer, ou nem sabe o que quer. Então, por isso é muito importante o trabalho ao lado da oração, porque a oração busca as energias superiores dos nossos amigos espirituais. Busca o amor de Deus fluindo em todas as coisas, nos dando segurança, serenidade. E com serenidade na mente e no coração, nós temos condições de trabalhar bem. Porque o importante não é apenas trabalhar, mas trabalhar bem. E trabalhando, nós vamos corrigindo as nossas imperfeições e disciplinando a nossa vontade. Quanto mais disciplinada a nossa vontade, mais fácil é nós buscarmos com propriedade aquilo que é importante para o nosso crescimento moral, para o nosso progresso. Não só o moral, como o intelectual também. Já que nós vimos anteriormente que o trabalho vai auxiliando neste processo do burilamento intelectual. Com o crescimento intelectual, com o aperfeiçoamento da razão, nós vamos ganhando maior discernimento, que é a questão moral. Então, olha só como tudo está interligado. Uma equação que funciona perfeitamente, trazendo equilíbrio no nosso crescimento, no nosso progresso. E é aí que está a grande chave para nós compreendermos como buscar. Então, quanto mais trabalhamos e disciplinamos a nossa vontade, nós vamos compreendendo também como fazer esta busca. No livro dos Espíritos, na questão 779, falando sobre a lei do progresso, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, se for apenas fruto de um ensinamento, qual é o valor que isso teria? Por outro lado, se o progresso for uma força que nós temos dentro de nós, significa que foi colocada em nós, enquanto espíritos imortais, pela lei divina, por Deus. E, portanto, é uma força motriz que nos impele sempre à frente, à caminhada, independente de como fomos ensinados em termos de filosofia ou de religiosidade. Significa que, sendo uma força interna colocada em nós por Deus, ela tem uma força em si mesma que nos impele sempre à frente. E é aí que está a questão dessa pergunta de Kardec. Então, a resposta do livro dos Espíritos Superiores é muito clara para nós. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Ou seja, a força está em nós. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, olha só. O próprio Cristo exemplificou isso para nós de maneira sublime. Ele que é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo, nas palavras do Espírito de Verdade, aqui no Livro dos Espíritos. Veio para poder nos trazer o Evangelho e, portanto, auxiliar o nosso progresso. Nós estamos aqui hoje, neste estudo, pensando na doutrina espírita, tentando progredir um pouco mais através deste esforço do trabalho constante, do aprimoramento de nós mesmos, porque Jesus veio trazer o Evangelho para nós. Obedecendo a uma lei divina, então, de que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. E aí, nas suas devidas proporções, tantos outros espíritos, nas ciências, na religiosidade, nas artes, na cultura de uma maneira geral,
tem contribuído desde antes de Jesus, a época de Jesus, depois de Jesus até hoje, contribuindo para o nosso progresso, de uma forma ou de outra, como já dissemos, nas artes, na cultura de forma geral, na ciência, trazendo para nós conhecimentos através do esforço próprio que fizeram para adquirir estes conhecimentos, adquirir essas habilidades, e dando ao mundo a chance de nós progredirmos pelo fato de nós estarmos em contato social. Então, olha só a lei operando para que este progresso, então, ocorra. Ainda que nós não progridamos de maneira simultânea, de maneira semelhante ao nosso companheiro. Uns progridem mais rápido, outros progridem mais lentamente, considerando o esforço que fazem exatamente nesta questão da busca. Porque o trabalho está aí. Então, enquanto uns ficam na ociosidade e na preguiça mental, espiritual, outros se disciplinam e forjam a própria vontade, conforme vimos anteriormente, e por isso progridem mais rápido. E ao progredirem, vão, pelo contato social, contribuindo para com o avanço dos demais. Até que estes, então, caiam a ficha e percebam que precisam buscar por si próprios para poderem progredir. E é assim que vão receber. No livro Pão Nosso, no capítulo 109, Emmanuel traz para nós que a procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, olha só, Emmanuel nos ajudando a refletir e aprofundar a questão do saber buscar. Aprender a buscar o bem legítimo. Porque na maioria das vezes agimos, como ele coloca nesta analogia, como mariposas encantadas pelo fogo do incêndio. Sugestões brilhantes que nós acreditamos, pela falta de conhecimento que temos, pela falta de sustentação no trabalho e na oração, de buscarmos o bem legítimo. E aí buscamos as coisas terrenas, ficamos fascinados pelas coisas terrenas, tão somente pelas coisas terrenas. Não é errado nós buscarmos bens materiais, não é disso que nós estamos falando. O trabalho material existe, nos é extremamente necessário, extremamente importante. Nós precisamos buscar, sim, o conforto dos nossos lares, a segurança. Isso tudo nós devemos buscar, e é isso que está nos aprimorando a inteligência e nos mantendo longe da ociosidade, para que nós possamos forjar a nossa vontade. O problema está no excesso ou tão somente enxergarmos isso como único valor de vida. E o bem legítimo está em fazermos o bem ao nosso semelhante, ao amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, através das benesses que o trabalho nos proporciona em termos de desenvolver a inteligência, de disciplinar a nossa vontade, nós também buscarmos o bem legítimo das leis divinas e imorredoras para o espírito, enquanto buscamos aprender e exercitar a caridade como instrumento de ocupação útil, de trabalho em função dos nossos semelhantes. Então, é imperioso nós entendermos estes dois aspectos para que possamos entender o equilíbrio que há entre essas duas coisas, considerando a nossa materialidade, de estarmos encarnados num corpo material, grosseiro, denso, em um mundo
de expiações e provas, para que nós possamos cada vez mais sairmos da animalidade em busca da angelitude. E aí nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 6, versículos 33 e 34, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Nós vamos encontrar esses versículos ao final da exortação que Jesus faz, que nós chamamos no Evangelho de solicitude pela nossa vida. Então, ele está falando para nós, nos nossos momentos de inquietação, de preocupação com o que beber, o que vestir, com o dia de amanhã. E Jesus nos lembra, né, dos lírios no campo, que não fazem mais nada de especial além de embelezar o local onde eles estão, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Fala sobre os pássaros, que não fiam, não tecem, e mesmo assim, Deus, que sabe de todas as coisas, provém aquilo que é necessário a eles. Então, quanto mais a nós, que temos este conhecimento das leis divinas, da necessidade do trabalho, do progresso, da disciplina, de podermos, então, buscar, de fato, aquilo que nos é importante buscar, quando chegamos a este conhecimento. Então, por isso, Jesus, falando aqui no Evangelho de Mateus, Mateus trazendo para nós, de buscar primeiramente o reino de Deus, que já falamos sobre o reino de Deus, e a sua justiça. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho só sobre essa justiça da qual Jesus está falando aqui, porque o reino de Deus é a sua justiça, ou seja, a justiça do reino de Deus, de a cada um conforme as suas obras, dentro da lei de causa e efeito, mas que pressupõe também a bondade e a misericórdia, sendo então justiça e bondade atributos de Deus conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Que Deus é justiça e bondade perfeitas. E anteriormente, no mesmo Evangelho de Mateus, falando sobre a justiça, nós vamos encontrar Jesus dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça, a vossa de quem? A nossa, de espíritos imperfeitos na terra, não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, conforme àquela época, conforme os escribas e fariseus entendiam as leis que já estavam nas escrituras, lendo-as ao pé da letra, a ferro e fogo, inflexíveis, duros. Se a nossa justiça não exceder a este tipo de justiça, a justiça meramente humana, ainda que seja extremamente importante para a nossa convivência em sociedade, mas se nós não conseguirmos exceder esta justiça, buscando a justiça divina, que pressupõe entendimento de todas as coisas, que pressupõe a bondade, que pressupõe a misericórdia, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, porque a justiça divina vai muito além deste entendimento da letra fria, de não extrairmos o espírito da letra daquilo que está nas Escrituras, de irmos além, de entendermos conforme Jesus nos interpretou, do amarmos os nossos semelhantes como a nós mesmos, de perdoarmos as ofensas. Quantas vezes, mestre, devemos perdoar? Até 7 vezes? Em verdade vos digo que não só 7, mas 70 vezes 7. Então é exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, que nós ainda hoje nos comportamos de maneira semelhante.
de amarmos aos nossos inimigos. E como diz para nós Emmanuel, não é o caso de nós sairmos abraçando os nossos inimigos. Não é isso que Jesus quer dizer. Mas de nós os entendermos, de os compreendermos como espíritos imperfeitos que ainda são, como nós mesmos também o somos, entendendo-lhes as fraquezas e acolhermos essas pessoas enquanto espíritos no nosso clima íntimo de solidariedade, de fraternidade, de amor, de perdão. Então é diferente. Isto excede a justiça dos escribas e dos fariseus. E é assim, então, com este entendimento, que nós vamos conseguir entender o buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as outras coisas com as quais nós nos preocupamos nos vão ser dadas por acréscimo. Ainda no livro Pão Nosso, no capítulo 109, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, olha só, quando nós conseguirmos buscar de fato aquilo que nos importa e nos libertamos da animalidade primitivista, nós podemos nos converter em fiéis instrumentos da divina vontade. E é assim que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo para nós, nas suas cartas, de que já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele. Ele havia se convertido neste fiel instrumento da divina vontade. Ele estava exatamente no processo de libertação desta animalidade primitivista. Ele tinha conseguido este recurso, esta libertação. Então, pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, é interessante, Emmanuel, como sempre, nos situar como aprendizes do Evangelho. Se já estivéssemos em condições de sermos apóstolos, né? Ou seja, aqueles que ensinam, e ensinam pelo exemplo, pela ação, já não estaríamos sofrendo com tentar entender o que é o buscai e achareis. Já estaríamos no processo pleno de buscarmos sempre, conscientemente, incessantemente e sempre achando aquilo que nos é mais importante para o nosso crescimento e progresso. Antes disso, Emmanuel nos situa como aprendizes do Evangelho, ou seja, discípulos. Está aí a diferença entre os discípulos e os apóstolos. Nós somos discípulos, aprendizes. Estamos no caminho deste aprendizado. Começamos agora a abrirmos a porta, de usarmos a chave de entendimento que o Evangelho nos proporciona para abrirmos a porta ao entendimento do que é o buscar, do que devemos buscar, como devemos buscar e para que devemos buscar. Então, que nós possamos buscar sempre a Deus, a sua misericórdia infinita, a sua justiça, o seu reino em nossas vidas, em todos os momentos. Que a força interior para nos disciplinarmos e combatermos as nossas mazelas íntimas esteja sempre conosco. Que Jesus possa sempre nos abençoar os propósitos de crescimento, de trabalho, de serviço, de progresso, de amor, de perdão. E aí, com estas pequenas reflexões, nós pedimos a Jesus que nos abençoe a todos. Vamos fazer a prece agora para encerrarmos as atividades do dia, sentindo ainda essas vibrações doces do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade, refletindo sobre o teu Evangelho, sobre a tua sabedoria, sobre o teu amor,
auxiliando-nos pelo contato que tiveste conosco há tanto tempo, e desde há tanto tempo, conforme Emmanuel nos disse, colocando para nós as possibilidades que todos nós temos, das forças que aurimos em nós mesmos para buscarmos o reino de Deus, de buscarmos o progresso, de buscarmos a justiça divina em nossas vidas, de sermos instrumentos da divina vontade, onde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela luz que nos ilumina, pelo ar que respiramos, pelo lar em que estamos, pelos familiares que nos cercam a existência, por todas as oportunidades de crescimento e de trabalho, pela casa espírita que nos proporciona as oportunidades do trabalho e do estudo. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.